com Raul Mikhail Ivanov. Portugal. Parte 1. 21 de setembro de 2019. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em poder estar entre vocês. Antes de tudo, eu lhes transmito as minhas bênçãos e também acolho o seu amor. Então, como sempre, eu vim, não para lhe dar coisas novas, mas para tentar responder às suas perguntas e para ajudá-los neste caminho de descoberta da sua verdade. Por isso, se não se importam, vamos começar a ouvir o que vocês têm para perguntar. Então, querido amigo, vou deixar você fazer as primeiras perguntas que você tenha. A primeira. Irmã. Olá. Caro Ivanov, eu sou a porta-voz das perguntas e começarei pela primeira pergunta. Pergunta. Que alterações de energia, o corpo, quando morre, sua alma está dissociada da mente ou passamos imediatamente para outro nível? Não sei se entendi bem o pedido. Eu ouvi, mas o que significa, quando o corpo morre, qual é a ligação? Irmã. A pergunta, eu quero dizer que no fundo, quando o corpo morre, a alma é dissociada do espírito. O que significa a alma está dissociada da mente? Isso é o que eu não entendo, não significa nada. Irmã, não sei se alguém aqui na sala fez a pergunta, se poderia lançar alguma luz. Quando o corpo morre, há dissociação do corpo, antes de tudo, do corpo etérico, que também se dissolve em 40 dias, e até pouco tempo atrás, quando há uns 10 anos, a alma foi colocada em repouso, em êxtase, em dimensões intermediárias para estar pronta para experimentar a dissolução da alma no momento dos acontecimentos. Então, a dissociação da alma, espírito, nesta questão, eu não entendo, você tem que perguntar à pessoa o que ela quer dizer com isso. Irmã, alguém quer dizer algo sobre este assunto, para podermos avançar? Porque o que se pergunta é o que acontece à alma e ao espírito? Ou não percebi qual é a questão, irmã? Acho que é isso que a pessoa quer saber. Então, já respondi em parte, mas agora, graças tanto à dissociação como à dissolução das franjas de interferência no nível sutil, a imagem espelhada da alma já não existe mais. É por isso que aqueles que morriam já há quase 10 anos, se encontraram e se protegeram de certa forma, da intervenção de forças astrais, ilusórias. Ou seja, os chamados seres de luz que veem tudo o que podem encontrar no astral já não existe. Para precisamente dissolver a alma e revelar o espírito. Como você, quando você vive ágape. A alma não é eterna, é um meio, um intermediário, que não tem utilidade e que estava ligado à involução da Terra e ao confinamento. Há uma diferença muito grande entre a alma ilusória e o espírito que nos permite viver a verdade. A alma nunca permitiu que a verdade fosse experimentada, apesar do desaparecimento da anomalia primária. A alma nunca tem a possibilidade de desaparecer sozinha. Ela está ligada às crenças, às memórias deste mundo, as que vocês chamam de vidas passadas, mas é tão ilusória quanto este corpo de carne. E lembrem-se dos ensinamentos de Mananda Mohin, há 9 ou 10 anos, a respeito do retorno da alma e da dissolução da alma. A alma, vocês devem entender, compreender e viver que é precisamente essa alma que lhes impediu de viver a verdade, que lhes fez acreditar na necessidade de evoluir, com o que chamam de karma. Mas o espírito e a verdade, não têm nada a ver com todo este cinema. Assim, o objetivo não é alimentar a alma, mas consumi-la no fogo do amor para viver ágape. Prefiro dizer, para deixá-lo ser consumido pela evidência da luz. A alma é apenas um reflexo bem perturbado e alterado da veracidade. Também falo português, talvez será mais rápido, hein? Irmã. Obrigada, Oma. Risos. Então nas palavras complicadas, eu vou soprar as palavras em português, não é? Irmã. Obrigada, muito obrigada. Aí você tem. Acho que já respondi a essa pergunta. Se a pessoa que fez essa pergunta está aqui, ele ou ela pode confirmar ou não, que era o espírito da pergunta e o que estava sendo perguntado. Caso contrário, passamos para a próxima. Irmã.
Outra da mesma pessoa e mais uma pergunta. Pergunta. O nosso irmão Jean-Luc nos disse ontem que falar sobre o passado colocará essa energia na aura e que mais tarde virá sob a forma de doença. Sim, claro. Esse é, eu diria, o lado ilusório e até mesmo vicioso da alma. É o princípio arcôntico que introduziu através do confinamento, esse tipo de intermediário chamado alma, cujo único objetivo era mantê-los confinados, privados da liberdade e a falta de amor, que os tinham mobilizado nessa busca do amor, como todos nós, mesmo os anciões. Enquanto que todos nós sabemos que a única verdade é o coração e nada mais. A alma faz parte das forças involutivas. Eles queriam que vocês acreditassem que tinha que superar para encontrar a liberdade. Então, sim, o que o Abba lhe disse é a estrita verdade. Como vocês sabem, a anomalia primária que foi resolvida, permitiu que a alma não alimentasse mais o corpo. Ele se volta para a mente e permite que a mente naquele momento, se manifeste através da consciência comum. E é exatamente isso que está se passando neste período, já há muitos meses, e até há alguns anos. É quando a alma é consumida pelo fogo ígneo do espírito, a liberdade, a alegria e a ágape são evidentes. Enquanto houver a menor crença de ter que evoluir, transformar, melhorar, diz respeito apenas ao indivíduo, à pessoa, e é uma ilusão total. Quer seja Abba, quer seja Bidi, quer seja tudo o que vocês experimentaram nesta terra durante um curto período de tempo, ilumina tudo isso e põe fim ao engano, à mentira da alma, que não tem outra realidade senão levá-los a reforçar, precisamente, o confinamento, a reforçar as crenças em qualquer evolução. Enquanto vocês estão vivendo isso, para muitos de vocês, vocês são perfeitos desde toda a eternidade. E como diz Abba, como diz Bidin, você sonhou, era apenas um sonho, uma ilusão, um engano. Aceita isso e viva o espírito. Não há nada para acreditar, não há nada para pensar, há apenas para verificar, pelo silêncio ou pela vibração, se quiser, o que você é, para que não se deixe enganar por todas as religiões, crenças, energias. Em suma, tudo que acontece no aspecto visível e até mesmo sutil neste mundo, não tem nada a ver com a verdade. Como lhes foi dito 1000 vezes, vocês são apenas amor, todo o resto é uma ilusão. E quando você vive, você só pode aceitar as evidências. Põe fim à roda do karma, põe fim à grandiosidade da alma e torna possível viver o espírito em sua totalidade. É o estado ágape, é o fogo do sagrado coração, é a total liberdade interior, não mais depender de nenhuma história, nenhum cenário, nenhum obstáculo. A verdade está nua. Claro que, antes deste período particular que todos nós vivemos há mais de 30 anos, havia muitos ensinamentos sobre a alma, em todos os movimentos espirituais, em todas as consciências, porque não havia nenhuma possibilidade real e concreta de viver a verdade nua e crua. Hoje, todos vocês têm acesso a ela através do tempo zero, do silêncio e do acolhimento. Dizer sim à verdade, de certa forma é suficiente para viver a verdade. Mas a verdade não depende de sua pessoa, nem de nenhuma história deste mundo, nem de nenhum outro mundo. Isso mesmo, ágape. Então, de fato, a alma leva você à comparação com o passado, com o ontem, com outros irmãos e irmãs. Ela precisa ser comparada, precisa ser medida, pesada. A mente não sabe nada disto. Então, sim, hoje, se você se afastar do momento presente, seja através dos pensamentos, do sofrimento, do seu passado, ela representa um obstáculo para o ágape. A única verdade, e Abba lhe disse, é o momento presente, é Ik e Nunc. Todo o resto, pode apenas distraí-lo e afastar você da verdade. O que quer que você pense e o que quer que você experimente, não há liberdade, tanto neste corpo como na alma. A liberdade é o espírito da verdade, o Paracleto. Aceitar isto já é vivê-lo. Significa se livrar facilmente do peso de qualquer passado, para que o momento presente esteja desprovido de qualquer conceito, qualquer memória, qualquer história.
Colocar-se nesta postura, neste posicionamento, da mente, do seu corpo, isto é o que chamamos de silêncio, lhe permite acolher a informação do tempo zero, que é o alfa e o ômega. Mas enquanto você estiver interessado no ontem, ou se o ontem parecer lhe possuir no presente, você não poderá viver a totalidade da verdade absoluta. A alma é um freio, um obstáculo, para o espírito. Só a sua dissolução os faz viver o espírito da verdade, o espírito do sol, o coro dos anjos e a liberdade de Enovadem Ulfaame. As histórias que você vive hoje são todas feitas, graças à inteligência da luz, para evitar alimentar o passado, alimentar o sofrimento, independentemente da sua vontade. Não tem outra possibilidade que não seja se assentar inteiramente no momento presente. O que quer que você sussurre ou sussurrem para você, sua mente ou sua alma, não é verdade, não há liberdade aí, há apenas sofrimento, há apenas história, há apenas distância, a evidência nunca estará aí. Este é o engano universal da criação e o confinamento deste mundo. Você deve, como foi explicado durante anos, se tornar novamente como uma criança, totalmente presente no aqui e agora. Como disse Bidi, não há nenhum esforço a ser feito, e enquanto você acreditar que tem que fazer um esforço, ele só diz respeito à alma e à pessoa e só o afasta da verdade e da alegria. Não há alegria no passado, só há pesos no ontem, só há quimeras, sonhos no amanhã. Você é anterior até mesmo do sonhador, como diria Bidi Waba. O único esforço, por assim dizer, está em todos os componentes de sua presença aqui nesta terra, que está orientada, focada, no momento presente. Porque o silêncio está no momento presente, e assim é a verdade, e em nenhum outro lugar. Todo o resto é mentira, e todos vocês têm a mesma oportunidade de viver aqui nesta terra. Como disse Abba, tudo que você precisa fazer é aceitar, acolher e não fazer perguntas sobre quem você é. Guarde os questionamentos para os aspectos práticos da sua vida, para a vida cotidiana, para resolver o que precisa ser resolvido. Mas o espírito não tem utilidade para isso. E é o espírito que você é. Você é antes de tudo, e isso é ágape. É lembrar, recordar, esse esquecimento. É por isso que foi chamado, e sempre foi chamado despertar do sonho. Seja qual for a terminologia que você use, é sempre o mesmo mecanismo. Cabe a você verificar isso por si mesmo. Não é uma questão de energia, não é uma questão de elevação vibratória, não é uma questão de visão, nem mesmo de percepção, mas simplesmente de aceitar. Essa é a melhor palavra, eu não tenho uma melhor. Claro que, quando eu estava encarnado, a verdade suprema só podia ser sentida. E além disso, ainda muito jovem, depois da minha fusão com o Sol, eu sempre disse naquela época que havia algo depois disso, mas o momento não havia chegado. Nós estávamos ainda, todos nós, até os Melquisedeques, em algum lugar sujeitos ao tempo, à história. Apenas Bidi, que viveu a verdade, escapou de toda a história. E é por isso que ele interveio no final da história que lhe contamos, a fim de revelar a verdade suprema e a única verdade. É algo que você tem que provar a si mesmo, mas nunca será um trabalho, nunca será uma disciplina no sentido espiritual. Você pode meditar por anos, você nunca vai encontrar a verdade. Você pode encontrar a paz da pessoa, você pode iluminar sua pessoa, sua alma, é o desenvolvimento pessoal. Mas eu lembro você que não há ninguém, exceto os sonhadores, que acreditavam que o sonho era real. Porque todos nós tínhamos esquecido e não havia possibilidade. Olha o Cristo, ele é real na história. Ele disse: eu e o meu Pai somos um. Esse foi o primeiro passo. E o último passo: eu e o Pai somos a mesma coisa. Não há distância. É quando você percebe isso, você escapa de todos os condicionamentos, de todos os hábitos da alma encarnada e também, você põe um fim, sem decidir nada, à ilusão da consciência. O que quero dizer com isso é que a consciência não pode ser eterna. Só a verdade é eterna. E esta verdade não tem utilidade para as histórias, os mundos, as formas, as cores. É o tempo zero.
Realmente e concretamente, hoje, todos vocês têm, qualquer que seja o seu ponto de partida, a mesma possibilidade, a mesma capacidade de ser a verdade. Você vê. E sei que você tem cada vez mais irmãos e irmãs encarnados, que lhe dizem a mesma coisa. Além de qualquer história, qualquer condicionamento, o que é que eles lhe dizem? Ágape. Estão no silêncio da acolhida, não têm mais nada para demonstrar, não têm nada para provar, não têm mais nada para tentar convencer, seduzir. Em outras palavras, a verdade é autossuficiente. Mas como você pode ser verdadeiro, viver a verdade que você é, se você continua a alimentar os pesadelos do passado? Eles afetam você no presente apenas porque você acredita nisso. Significa que em algum lugar, você não vive ágape no momento, tudo é perfeito. E também significa que em outro lugar, você ainda pensa que é esta história, esta forma ou parte deste mundo. Isso é tudo. Você não tem que lutar contra nada, você não tem que se opor a nada e certamente não se opor à ilusão, ao que está ocorrendo. Caso contrário, você alimenta essa ilusão. Não há saída senão aqui e agora, no coração do coração, onde não há lugar para uma história, para emoções, para qualquer futuro. A verdadeira alegria, ela é nua. Você só vai encontrá-la no momento presente, quando você desaparece, quando não há ninguém. Todo o resto é apenas um truque, não seu, mas da história do confinamento e também da história do sonho da criação. Não há nada para provar, não há nada para demonstrar, não é uma equação matemática, uma vez que ela não é deste mundo e nenhuma lei deste mundo pode jamais explicá-la. Aceite que tudo é falso e você viverá a verdade. Não há que fugir de nada, não há condições privilegiadas ou particulares para vivê-la. Não há diferença de idade, sexo, saúde, condições emocionais ou outras. A verdade é totalmente independente disso. Verifique, cheque viva. Foi o que eu disse. Naquela época, eu disse medo ou amor, mas vocês viram que há muitos meses nós mudamos a expressão. É amor ou sofrimento, sabendo que há muito pouca distância entre o sofrimento e o amor e que em certas situações, o sofrimento de qualquer tipo lhes permitirá abandonar as suas últimas crenças, as suas últimas esperanças de qualquer futuro. E o paradoxo é que se você vive, isso significa que ele tornará você disponível para viver o sonho com facilidade, justamente porque você o vive, é um sonho. Neste momento, já não estão envolvidos e é a inteligência da luz que dirige o sonho, para que ele permita o despertar. Você está na acolhida, não há mais resistência, é disto que se trata o estado ágape. É muito mais do que processos de expansão da consciência, é muito mais do que elevação vibratória, é muito mais do que visões ou percepções, é a verdade suprema, não há nenhuma outra. Hoje, todo o resto, nas circunstâncias particulares da Terra, representa apenas obstáculos, freios, engodos, aos quais em algum lugar você ainda adere. Mas quando eu digo você, aqui não é você como espírito, mas você como pessoa encarnada. A evidência é algo que se acolhe que não pode ser demonstrada ou explicada pelo intelecto, pelas palavras e pelas vibrações. O tempo zero não precisa de energia, o tempo zero não precisa de tempo, o tempo zero, de certa forma, espera por você. Mas você não pode levar nada deste mundo. Como quando morremos dentro da matriz, não podíamos levar nenhuma roupa, casa ou dinheiro conosco. Da mesma forma, para o espírito, você não pode carregar nenhuma história, nenhuma alegria, nenhum sofrimento, nenhum cenário. É algo que deve ser vivido e que pode ser experimentado por qualquer pessoa. Em suma, podemos dizer que é apenas a resistência dos hábitos, crenças, você chamaria de consciente ou inconsciente, isso não muda nada. Estar disponível para a verdade é permanecer neste silêncio interior. Eu não estou falando apenas do silêncio das palavras ou de ter os olhos fechados, esse silêncio é um silêncio externo. Quem está no silêncio interior não pode ser perturbado pelo ruído, pelas visões, pelas percepções. Isto é uma grande diferença.
Quando falamos de silêncio, não estamos falando de silenciar suas palavras ou de meditar. O silêncio é acolhedor. O silêncio é aceitação. Silêncio é tempo zero, quando você é ômega e quando você percebe que é um mesmo que o alfa, como diria Abba, você vê. Vamos lá, vamos continuar. Mais uma pergunta, por favor. Pergunta: o que podemos fazer quando alguém vem partilhar ou falar conosco sobre o seu passado? O que podemos fazer quando ficamos com raiva e começamos a jogar fora tudo o que nos incomoda? Querido avô, muito obrigado pelo seu amor, pela infinita paciência e a todos aqueles que estão com você. Todos nós sabemos, mesmo os irmãos e irmãs encarnados que vivem a ágape, que o passado, ainda que seja apenas um momento passado, está seguindo você, sem mencionar as feridas. Aí também, quando alguém vem falar com você sobre o seu passado, acolha, e você vai absorver o seu passado através do acolhimento. Você não tem que lhe dizer em uma reação que é inútil, que tudo isso não existe, porque para ele existe realmente, ele sofre com isso no presente. Dê-lhe as boas-vindas. Coloque-se, eu diria, nesta postura de acolhimento e amor, e atravessará todas estas ilusões. Não há necessidade de palavras, de nenhum ponto de vista a defender ou de nenhuma justificação a dar. Simplesmente estejam em uma acolhida incondicional e verão que essa acolhida consumirá, através do fogo do coração, tanto as lembranças como os sofrimentos do passado. Mas seria inútil dizer a esse irmão ou essa irmã que ele ou ela não é seu passado, que ele ou ela não são suas memórias, porque você vai trazê-lo neste momento, ao confronto na mente. A luz não confronta nada. Acolha e consuma no fogo do amor. Isso é o que você é. Pegue essa pessoa em seus braços, ouça o que ela tem a dizer para você, e absorva tudo isso, se eu puder dizer. Absorva tudo que ela lhe entregar, o que é ilusório. Mas se, por exemplo, como diz a pergunta, você tem um irmão ou irmã que vem falar com você sobre o passado dele ou dela, se você está com raiva, você também está no passado. Porque no momento presente, não pode haver raiva, não pode haver confronto, não pode haver oposição, apenas acolher o que é. Não se preocupe com o resto. Sem isso você entra no jogo do outro e de fato afasta você da verdade. E pode deixar você com raiva, e o mais importante, isso não resolve nada. Permaneça no acolhimento, só isso. Também temos dito isto há muitos meses. Aceita o que é. É disso que trata a transformação. Não se trata de se opor, reagir ou resolver. Estas são resoluções falsas. A única verdadeira resolução é acolher tudo com o mesmo amor, sem fazer diferença, sem querer explicar, sem querer justificar nada. Esse também é o estado natural. E é assim que você é livre. Nenhuma outra situação libertará você. Muito pelo contrário. Hoje, você vai se fortalecer no sofrimento. Mas eu lembro vocês que o sofrimento também conduz ao amor. Mas você não tem mais que sofrer. Pare de alimentar quimeras, sonhos, pare de alimentar o passado, seja ele qual for. E por passado eu quero dizer não apenas vidas passadas, as memórias da infância, mas simplesmente o ontem, o momento anterior. Já não existe. É assim que se percebe o ser e o não ser. É aí, no coração do coração, que se encontram a felicidade, a beatitude e a iluminação total do que é e do que vocês são. Todo o resto é infantilidade, obstáculos, limites. Você é o ilimitado. Não requer nada além do que vivê-lo. E mesmo que você tenha um vocabulário muito rico, você nunca será capaz de explicá-lo, mas simplesmente expressar, através da poesia, através de palavras simples, este estado de coisas. Sabe, quando lhes é dito que ágape é evidência, leveza, plenitude e vazio, são palavras fracas, mesmo para aqueles que o vivem. Porque é tão óbvio que você não se transformou, você realmente desapareceu. Você já não vive a sua vida, mas você vive a vida. Não é a mesma coisa. Mais uma pergunta. Pergunta:
Faz mais de 10 anos que vejo canalizações anunciando que o evento está chegando, e nada. Aquele que diz nada não experimenta o evento. Está aí, o evento, como temos dito há meses. Pergunte àqueles que estão vivendo Ágape, se não estão vivendo o evento. Quando você diz que não há nada, significa que ainda está à espera de um evento externo. Mas hoje, é realmente de má fé dizer que não há nada, se você não vê o que está ocorrendo fora aí em todos os níveis. Mas aqueles que já vivem Ágape já são o evento. O céu apenas pode se conformar, como eu disse, com o acontecimento interior. Somente aquele que se volta para o exterior e que espera um acontecimento externo, para desaparecer, para experimentar a alegria, se afasta dele. E quando ouço esse tipo de perguntas, é alguém que ainda está à espera de um salvador ou de um evento externo para acabar com seu desconforto. Aquele que diz que não há nenhum evento, não vê as notícias e também não olha para o seu coração. Por que dizer que o evento foi anunciado há anos? Sim. Mas eu diria o mesmo de Cristo. Ele veio aqui há 2000 anos. E ele não mudou nada. Ainda estamos à espera. Mas Cristo tinha dito que não veio trazer a paz, mas a guerra contra a ilusão. E ainda há alguns que não vivem nada. Mas eu lhe garanto que hoje, um irmão ou uma irmã que lhes diz que não há nenhum acontecimento e que nada está ocorrendo é óbvio que é alguém que está apenas na sua cabeça e que ainda está à espera de algo lá fora. Enquanto o evento externo real se desenrola por toda a Terra, o evento mais importante está dentro. O tempo não existe. Mas enquanto você for uma pessoa e apenas uma pessoa, você está sujeito ao tempo, à impaciência, à esperança ou ao desespero. Essas palavras não significam nada para o irmão que é livre. Ele não espera nada. Ainda que a curiosidade de alguns desses irmãos lhes mostre que o plano segue perfeitamente. Eu já tive a oportunidade de explicar e eu repito hoje, quanto mais tempo você passa na história, mais possibilidades você tem agora de viver a verdade e atravessar o evento externo sem nenhuma dificuldade, de qualquer tipo. Portanto, convido este irmão e irmã a olhar para dentro de si em vez de esperar por um acontecimento exterior. Porque alguém, um irmão ou uma irmã, que diz isso hoje, obviamente ainda faz parte de um cenário e de uma história. Mas certamente, em algum lugar há necessidade de fugir deste mundo e portanto, um irmão ou uma irmã que não está no momento presente, mas que vagueia em sua mente e em projeções da história. O evento principal é interno. Você é o evento. Indivíduos que iluminarão a sua submissão ao sofrimento, a sua submissão ao tempo e a sua submissão à história. Hoje, isso é cada vez mais evidente dentro da humanidade. Vocês têm irmãos e irmãs esperando pelo Messias, outros esperando pela volta de Cristo, ou pela visibilidade de Nibiru, ou pelas trombetas. Mas isso não vai resolver os seus problemas. Pelo contrário, ele virá para consumi-lo em sua ilusão de estar ligado à sua pessoa, à sua mente, a uma história ou a uma data. Em Ágape, não há datas. Há energias, há o jogo do cosmos e se estiverem atentos, em todos os níveis, vocês são obrigados a reparar que há enormes convulsões na Terra, mesmo agora enquanto falamos. Não é porque no lugar onde você vive nada ocorre, que não aconteça em outro lugar. Esse tipo de questão mostra de fato, uma submissão total ao passar do tempo, portanto um erro de posicionamento. O acontecimento foi sempre anunciado pelo próprio Cristo. E o que representam 2000 anos em relação a este falso tempo de mais de 300 mil anos? Seja lógico. O tempo humano não tem nada a ver com o tempo, mesmo em um nível cósmico. E no final, não há tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas você não pode conceber isso, nem mesmo aceitar, você apenas pode descobrir e viver isto. Todo o resto está errado. E claro, hoje, com os inúmeros irmãos e irmãs que vivem a Ágape, é claro que muitos irmãos e irmãs não vivem, porque ainda estão esperando, uma espera externa que acontece na tela da história em vez de se concentrar no que está acontecendo onde nada acontece, no coração do coração e no tempo zero.
E isso vai se tornar cada vez mais visível. É por isso que dissemos que você experimenta amor ou sofrimento. Só o amor é evidência. Todo o resto são perguntas, todo o resto é questionamento e todo o resto é ilusão. E reflexões como sim, mas você tem que trabalhar duro, você tem que alimentar sua família, não representam argumentos, mas apenas medos. O amor não serve para nada neste mundo. E é exatamente isto que torna você livre neste mundo, e nada mais. Mais uma pergunta. Irmã, temos um pedido, não sei se é possível, para acalmar o coração da pessoa. Ela tem um filho com síndrome de Down 21, que está atualmente em uma fase em que ele não quer mais sair de casa. O que você pode dizer para acalmar o coração desta irmã? Mas eu não posso dizer nada e nem fazer nada. Também aqui, temos que aceitar. Eu não sei se é uma pessoa ou uma criança que tenha síndrome de Down, independentemente do irmão ou irmã que tenha síndrome de Down que está preso, não tente ser um salvador. Em Ágape também, você vê claramente, realmente, que tudo está exatamente no seu devido lugar. Não tentem salvar ou fazer com que o outro se adapte ao que gostariam, porque nunca sabem se não é precisamente esse sofrimento, essa doença genética, que lhe permite viver a verdade. Não seja um salvador, deixe que o que tem de ser aconteça. E mesmo que a Ágape haja sobre os sofrimentos, sobre as doenças, não são vocês que decidem, nem eu, é a inteligência da luz de quem vive esta desordem. O que quer que você veja e o que quer que este irmão ou irmã diga, de quem é afetado por ela. Em Ágape, você vê que tudo, absolutamente tudo, está exatamente no lugar certo para viver, precisamente o acontecimento interior e exterior. Eu acho que Bidi repetiu para vocês, e Abba também, muitas vezes. Tudo que tem que acontecer vai acontecer, faça o que você fizer, e tudo o que não tem que acontecer, não vai acontecer, não importa o que você faça. Pare de querer mudar, melhorar, transformar o sonho, mas sim viva a saída do sonho, e tudo o mais é feito por si mesmo, sem esforço. Mas se você mantém esse tipo de exigência, para resolver esse tipo de problema, ao invés de viver a Ágape, você se afasta de Ágape. Tanto para você como para o outro. Devemos aceitar e ver, após a aceitação, que tudo está como deve ser, que tudo o que é revelado neste momento, na sociedade, em todos os países, é o que deve ser. É um sonho. Claro, enquanto não virem que é um sonho, ainda tem esse tipo de exigências em relação ao evento, em relação ao sofrimento, mas você está apenas mantendo o sonho. Hoje, não há liberdade nisso. E creio que há inúmeros irmãos e irmãs, e não só Abba, que propõem e oferecem ressonâncias a Ágape. Mas se em sua cabeça, em um pedido de ressonância a Ágape, há algo mais no pedido, ou seja, esperando por uma cura, você não viverá a Ágape. Ágape não é feito para curar, Ágape é feito para viver a verdade, e é a verdade que cura. Não é você nem o outro. Esta é a inteligência da luz. Todo o resto só diz respeito à pessoa, só aos seus afetos, às suas histórias, aos seus laços, às suas conexões. Buscai o reino dos céus, que está dentro de vós, e todo o resto vos será dado, além disso. Mas hoje, não se pode alimentar o sonho ilusório e ao mesmo tempo ser a verdade. É um ou outro. Em um está sofrimento, no outro está a resolução. Mas isto não é um pedido de resolução. É a aceitação de Ágape e a inteligência da luz que o resolve. Tudo que aparece, aparece. Você não é nada e você não faz nada. Essa é a ilusão do ego. Basta fazer o que você tem que fazer neste mundo, mas como você quer viver a verdade, se você ainda está no pedido ou na reivindicação, em vez de no acolhimento e no silêncio. Seja lógico. Hoje, já não há meias medidas, já não há mais. Há correntes de ar aí. O que se passa? Irmã, estou quente. Oh, desculpa. Irmã, tem uma usina nuclear ao lado. Risos. Oh, está apenas começando, meu amigo. Você vai ver daqui a 1 hora. Liquefação total. Irmã, sim, consigo sentir.
E o que é que eu estava dizendo, a propósito? Sim, então, eu estava simplesmente dizendo que tudo o que acontece na sua vida, dentro e fora, o que você diz, o que você pensa, tem um único propósito: fazer você descobrir a verdade. É por isso que você tem que aceitar tudo. E especialmente se você não entende nada, e especialmente se você não está feliz, e especialmente se você espera algo, de qualquer nível, você não está disponível, você ainda está na história da pessoa. Cabe a você decidir. Você não pode fazer nada, você não pode mudar nada, exceto ao nível da pessoa, ao nível de suas escolhas neste mundo. Mas em relação à verdade, você não pode mudar nada. É assim que as coisas são. Pergunte a todos os que vivem ágape. Eles concordaram em dar-se a si mesmos, dar as suas vidas à vida. Estes irmãos e irmãs não têm mais nenhum apego a este mundo, ainda assim, estão plenamente presentes neste mundo. Eles não buscam posse, não buscam outra coisa, apenas compartilhar esse amor. Todo o resto pertence à história, todo o resto pertence à ilusão e ao sofrimento, e será cada vez mais. Mas não é um castigo, é a iluminação da luz, é a inteligência da luz e a verdade. Você não tem que fazer nada, você apenas tem que se sacrificar. Mas você não tem que se matar. Este sacrifício é o sacrifício do ego, o sacrifício de sua vida, suas posses, suas ideias, seus desejos, para a verdade que você é. Isso é tudo. Todo o resto apenas distrair vai machucar o seu corpo ou a sua consciência, e você só vai sofrer. Você talvez queira um extintor de incêndio? Risos. Irmã: não, obrigada. Ou água? Irmã: está tudo bem, eu tenho água, obrigado. Está bem, está bem. E por outro lado, você está bem. Risos. Para onde ela foi? Irmã: sim, sim, sim. Está bem, obrigada. Está tudo bem. Irmã: ela diz que sim, está tudo bem. E na sala, está bom. Quarto: sim, sim, sim. Ótimo. Então, vamos aumentar a temperatura um pouco mais. Irmã: sim, sim, sim. Risos. Irmã: há uma senhora que quer falar, sim? Irmã: a senhora que perguntou sobre a criança com síndrome de Down, perguntou se podia fazer uma pergunta. Sim, claro, oralmente, vamos lá. Irmã: quando ela fez esse pedido, não foi um pedido para curar nada. Eu entendi bem. Irmã: quando essa criança nasceu, foi acolhida por todos, não só pelos pais, mas por todos. Todos trabalharam muito com ele. No momento, com o falecimento do marido, ela está sozinha com o filho que hoje tem 46 anos, precisa se mudar e ele não quer se mudar com ela. Neste momento, ele não quer sair de casa. Ela tem que ir sozinha, tem que trancá-lo em um quarto da casa nesse momento. Na verdade, ela está se justificando, mas não queria fazer nenhum pedido de cura. E qual era a exigência, então? Irmã: seu coração está pesado, porque ela tem que cuidar de seu filho sozinha, é um grande fardo para ela. Eu entendi bem. Irmã: então era um esclarecimento que ela queria fazer, só isso. No entanto, eu recordo você, que aquilo a que você chama síndrome de Down, qualquer que seja a idade e claro, qualquer que seja a dificuldade para um pai ou um acompanhante de tal criança ou adulto com síndrome de Down, eu lembro de qualquer maneira que um ser com síndrome de Down tem um amor infinito. Eles são anormais para você, mas para eles, você é o único que é anormal. E uma criança ou um adulto com síndrome de Down está muito doente neste mundo, porque ele vive a verdade. O que quer que ele apresente ou diga, as anomalias relacionadas com a genética, estes seres estão muito mais próximos da verdade do que vocês, independentemente do que julguem de fora. Mas isto é sobre, você não tem nada que justificar, você não tem nada a ver com isso. Cuide-se ou encontre ajudantes no nível pessoal, no nível mundial. Isso é tudo. Mas não há nada para justificar. Mais uma vez, eu repito, você tem que aceitar isso.
E considerando que eu ouvi, mesmo em outra língua, como você disse, é apenas o sofrimento da mãe, talvez um pouco ruim, também uma dificuldade, mas acima de tudo, não há aceitação. Não significa que não haja amor, mas sim que não há aceitação. Eu só posso convidar você a entrar ainda mais fundo em você mesmo. Não encontrar uma solução, porque isso diz respeito às circunstâncias deste mundo, mas mesmo assim, ao entrar ainda mais profundamente em você, você perceberá que esse filho que agora é um adulto, está em um total amor, como todos com síndrome de Down. Irmã, a dificuldade dela é que ela quer que ele vá com ela, mas ela está sozinha e é obrigada a trancá-lo, porque senão ele abre a geladeira, ele come tudo. Mas esses são os problemas das pessoas, os problemas da história. Queremos ouvir o seu sofrimento, as suas dificuldades, mas a solução é interior, mas também nas circunstâncias deste mundo. Mas você também deve aceitar que isso é exatamente o que ele precisa, mas acima de tudo o que você precisa para viver a verdade e superar esse sofrimento, muito simplesmente. Mude o seu ponto de vista, não tente resolver o que o incomoda ou tente resolver com o que existe neste mundo. Mas a melhor resolução, eu lhe prometo, é aceitar e não querer que ele saia e venha com você. Se ele não quiser. Quem está certo, quem está errado? É um convite. A irmã que faz a pergunta fala em português. Nesta voz, ouço justificações e a não aceitação dos comentários. Enquanto estiverem nesta postura, enquanto estiverem neste sofrimento, não haverá solução. A irmã que fez a pergunta continua. Irmã, Cristina perguntou se podia ajudar a senhora para que ela pudesse seguir em frente. Sim, porque aqui, eu acredito que esta irmã está em permanente justificação, ela não ouve o que lhe está sendo dito. Ela não quer ouvir isso. Intercâmbio em português. É exatamente isso que eu estou dizendo. Intercâmbio em português. Eu apenas ouço emoção, só sofrimento. Intercâmbio em português. Irmã, podemos continuar com as perguntas. Sim. Irmã, não é uma pergunta, é um testemunho. Também gosto dos testemunhos. Risos. Testemunho. Sinto que eu o conheço desde sempre. E eu gostaria de compartilhar, assim que tomei conhecimento do trabalho de Jean-Luc, o seu trabalho em 2008, 2009, o que aconteceu na minha vida. Era uma mistura de amor, dor, relacionamentos, revelações e descobertas. Mas me parece que sinto o que muitos sentem neste momento. Sentimos que não temos nada a ver com este mundo, mas ao mesmo tempo, sentimos que ainda temos muito a dar e que de certa forma, apesar do que estamos vivendo, cada vez mais, o estado ágape, é como se houvesse algo dentro de nós. Sem expectativa, esperamos. Parece estranho esta frase, mas é um sentimento que dia após dia sentimos. Por um lado ágape, alegria, mas estranhamente, uma expectativa. Nem por isso, mas algo que parece muito maior do que alguma vez sonhamos. É um testemunho de amor, alegria e, acima de tudo, muita gratidão por todas as lutas, risos, que ao longo destes anos, principalmente o querido avô nos deu a todos. Obrigado, por tudo. Agradeço o seu testemunho. Aproveito esta oportunidade para votar sobre o que você disse. Com efeito, muitos de vocês vivem a ágape, mas reparem, sobretudo neste momento, mesmo para aqueles que são totalmente livres, que ainda há iluminações e passagens no nível da garganta ou do coração, que lhes mostram e lhes dão a viver a ágape, e ao mesmo tempo grandes sofrimentos. É a iluminação da luz. O que temos que fazer, também aqui, é simplesmente aceitar e ver logo a seguir, que tudo isso desaparece. Mas se você nutre, pela pergunta ou pela necessidade de eliminar esse sofrimento para encontrar ágape, há algo que não foi compreendido. Ágape absorve tudo isso, mas sem pedir nada.
É a iluminação da luz que lhes mostra esses últimos comportamentos, esses últimos sofrimentos, esses últimos apegos para que precisamente, do coração, você compreenda, se assim posso dizer, mais e mais a diferença entre o que é ágape e o que não é. Mas é também assim, que a inteligência da luz que você é, resolverá à sua maneira, certamente não de maneira confortável para a pessoa, para você enjoar definitivamente, de todas as histórias, de todas as formas, de todos os mundos. Em algum momento as válvulas cederão, se me permitem dizer, você aceitará o que é e você irá rir do seu próprio sofrimento vivido nesse momento. Mas a finalidade disso não é o despertar, pois o seu despertar já aconteceu se você estiver em ágape, mas é a inteligência da luz que reforça o ágape através da aceitação e por acaso, estar certo e seguro de que nunca mais será tentado a sonhar, para você enjoar realmente, até que vomite, enjoie, repugne a história da consciência e da forma. Tudo está em seu lugar, e especialmente o que não lhe parece estar em seu lugar. Esta é a coisa mais difícil de aceitar, como no pedido anterior. E foi dito, o que hoje talvez ainda lhes faça sofrer, como a nossa irmã há pouco, quando nesse testemunho em que se pôde ver a presença de ambos, é precisamente esta experiência, seja qual for a sua dureza, o que fará você rir de si mesmo. O que quer que você pense sobre isso e qualquer que seja o estado de emoção ou qualquer que seja o testemunho, como está. Deixe ser o que é. Quando dizemos que você deve deixar atravessar, deixe passar o que acontece, não rejeite nada, não peça nada, exceto ágape. É ágape que resolve tudo, e certamente não a sua pequena pessoa, e certamente não a sua história, mas que tudo o que acontece na tela da sua consciência materialmente neste mundo, é exatamente o que você escreveu, você mesmo, para acordar você. Portanto, também não se julgue. Aceite. Eu não posso dizer melhor do que Abba, Bidi e tantos outros. Enquanto você não aceitar, mesmo o que lhe parece inaceitável, você não poderá ser livre, porque você imediatamente se coloca na reação lógica e normal da pessoa, mas isso ainda diz respeito à pessoa, você ainda está envolvido, em algum lugar, em histórias e cenários. Todas essas histórias e cenários, que parecem problemáticos para você, que parecem fazer você sofrer, foram decididos por você. Não julgue nada, nem você nem o outro. Apenas aceite. É claro que o ego não pode aceitar, o ego quer se agarrar, o ego quer resolver, mas a ágape não pode funcionar assim. Você mesmo cria sofrimento, além daquele que escreveu para viver a liberdade. Não há culpa ou responsabilidade. Não há circunstância melhor do que a outra, mas há a circunstância mais apropriada para o que você decidiu, especialmente se hoje você rejeitá-la. Esse é o maior desafio, mas também a maneira como você decidiu, antes de começar a sonhar, para sair do sonho. Não julgue nada, aceite tudo e você sentirá imediatamente a liberdade do momento presente. E todo o resto realmente vai se fazer por conta própria. Assim como uma doença, ela desaparecerá ou você morrerá imediatamente, e você ficará quieto, em ambos os casos. Risos. Depende de você. O resultado será sempre o mesmo. Foi isso que eu introduzi desde o início quando eu disse até há pouco tempo, amor ou sofrimento. Mas hoje, mesmo aqueles que vivem a ágape, totalmente, verdadeiramente, só podem observar que há amor, que há ágape, mas que também há sofrimento em alguns casos. E é a aceitação que cria a cura, e não o desejo de se livrar dela, de agir, de reagir, especialmente em relação aos elementos que estão no jogo da consciência. Eu não estou falando do seu corpo, eu estou falando de como você se sente dentro de você, tal como expressado nesse testemunho. E você verá que hoje certamente teremos outras questões relacionadas a essa forma de incompreensão entre a ágape, que é realmente vivido, de uma maneira cada vez mais real e intensa, e momentos em que o sofrimento se sobrepõe. E é exatamente por isso que você vai rir. A tradutora, pensando que estava traduzindo para português, repetiu a frase em francês. Risos.
Então mudamos os papéis. Você fala francês e eu traduzo para português. Risos. Irmã. Bem, estamos com os portugueses, não estamos? Ou não? Risos. Oh, desculpa. Risos. Bem. É muito engraçado, não é? Irmã. Sim, sim. Mas eu lhe prometo, eu já lhe disse, você vai morrer de rir. Mas eu lembro você de qualquer maneira, e você verá que nós também teremos perguntas sobre isso. O fogo começa a consumir você, mas na verdade consome o corpo de carne, a consciência. Mas você vai ficar até o fim, certo? Irmã. Sim, sim. Obrigada. E é assim que as coisas são para todos. E muitos de vocês sentem formigueiros, golpes de agulha, calor em diferentes partes do corpo. Nada mais é do que o consumo, pelo evento, a grelha planetária, mas isso começa com a grelha do corpo, e você vive. Não é nada mais do que isso. Variações térmicas, dores que de repente aparecem em algum lugar, nas mãos, pés, sensações não muito agradáveis na garganta. Tudo isto está relacionado com a sua autocombustão. Não é uma piada. Irmã. Eu gostaria de salientar que a maioria das pessoas aqui já tiraram os sapatos. Sim, sim, sim. Risos. Vamos aquecer cada vez mais. Só espero que o hotel não queime, mas... Risos. E não é um jogo de palavras. Você vê bem, quando o Abba está passando, e nós, ou assim que ele é anunciado em algum lugar, e nós bem, tudo queima. Isso é normal. Você entrou no processo de autodissolução, de autocombustão, é chamado de fogo de amor, que foi descrito por todos os místicos. Exceto que realmente consumirá o corpo físico, consumirá este mundo, e consumirá todos os mundos. E seus cientistas conhecem e observam, não só neste sistema solar, mas em tudo o que é observável. Os buracos negros em toda parte, em todas as galáxias, estão jogando videogame. Qual era o nome daquele videogame? Um dos primeiros, ele já existia quando eu estava encarnado. Irmã. Pac-Man. Sim, é isso mesmo. Aí está. É o Pac-Man. E o Pac-Man vai cada vez mais rápido. Vocês são ambos Pac-Man e também são o que é comido. Simplesmente. Não é um jogo de palavras. Esta é a estrita verdade. Você pode ver, a propósito, e não apenas aqui, porque a Abba está aqui, mas por todo o planeta, que as coisas estão realmente começando a ficar quentes dentro deste corpo. Mas você realmente vai mesmo se consumir. Eu nunca lhe disse nada estúpido. Agora, como se diz em francês, já não estamos na cenoura e no palito, é exatamente isso que está ocorrendo. E quanto mais você aceitar este consumo, mais uma vez, é um problema de aceitação, mais você vai rir. Mas se você não aceitar, você vai chorar. Até o momento em que você não consiga ver a diferença entre o riso e as lágrimas. Como se diz na expressão francesa Jean qui rit, Jean qui pleure. Jean qui rit, Jean qui chora. Vocês todos vivem, com diferentes intensidades, e é por isso que quando antes eu ouvi nada está acontecendo, isso me faz rir um pouco. Mas eu tranquilizo aqueles que veem ou percebem que nada está acontecendo, ou que não vivem nada, você vai viver uma exibição de fogos de artifício de alegria e consumação. O que dissemos na época, o primeiro será o último será o primeiro, dentro da história e da encarnação, é muito mais relevante do que nunca. E quanto mais os dias passarem, mais semanas se seguirão entre si, e ainda mais para aqueles que ainda estão em sofrimento, em negação, em ira, mais os raios atingirão, mais rápida será a revelação. E você vê como é engraçado. Mesmo que hoje você chore. Pergunte aos irmãos e irmãs que dão testemunho de ágape, é sempre a mesma coisa. Vamos lá, podemos continuar com outra pergunta. E você se sente muito quente, eu não quero que você seja consumida de qualquer maneira, antes do equinócio de outono, ainda faltam 2 dias, se você precisar de uma pequena pausa para arejar, você me diz.
E se não, eu continuo até o final do tempo que me foi concedido, que me foi dado. Irmã, eu tenho uma pergunta agora, que é uma pergunta em nome de todos, e de todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo. Sim. Irmã. Amigos e companheiros do Brasil, França, de todos os lados. Quando nos organizamos há meses, para trazer o nosso querido Jean-Luc a Portugal, a certa altura fomos obrigados a mudar de lugar e eu, pessoalmente, senti que havia um significado muito importante nesta mudança. No entanto, havia um sentimento muito forte de que este momento, esta reunião de ágape, seria claramente muito específica, dada a data, o equinócio, o momento em que todos vivemos, os requisitos necessários para alcançar esta reunião, a água doce, a natureza e a retirada. E nesse sentido, porque sei que muitos de nós, a equipe ágape, viajamos por todo o mundo. De um lado gostaríamos de ter uma palavra sua, a sua opinião, se possível, sobre o melhor significado deste encontro ágape em Portugal. Por outro lado, gostaríamos também de saber um pouco mais sobre a missão de Portugal neste ágape, neste fogo, porque nós também estamos muito curiosos. Muito obrigada. Risos. Então, eu acho que você é a organizadora aqui. Sempre que se decide uma reunião de ágape, em qualquer país, vocês sabem que não é apenas a ABA, JLA, mas toda a Confederação Intergaláctica que está ciente disso e que evidentemente, onde quer que tenhamos ido, e não apenas a ABA, em encontros físicos, as condições dos países mudam completamente. Onde quer que vamos, o fogo da verdade é revelado. Vejam também, qual é o nome desta ilha, das Canárias, vejam Quebec, vejam a Espanha e todos os países que virão. Você verá imensas transformações nesses países. Mas não está relacionado ao cabeça dura, JLA, ao ABA, mas está relacionado a todos vocês e a todos nós. E nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance, sempre que se decide alguma coisa. Nos países onde é solicitado, há um intenso trabalho de preparação. Primeiro de tudo, pessoalmente, eu trabalho um pouco com os organizadores para fazê-los trabalhar muito, muito. Esse é o serviço. Para que no momento da reunião, vocês estejam na melhor condição possível, não apenas para os participantes, mas para todos os que estão no país em uma determinada abertura. E não vejam o ABA aqui como um salvador ou qualquer coisa, ele apenas traduz e segue a inteligência da luz. Mas é claro que todos os lugares onde o show, o espetáculo das reuniões de ágape se encontra, você só pode notar, antes de tudo para os organizadores, que é profundamente diferente de suas organizações anteriores. E você vai ver, à medida que se desenrola a reunião e nas próximas semanas, grandes mudanças. Mas a ABA não está mais envolvido do que cada um de vocês, organizadores, participantes, mas é muito maior, o país inteiro. Todos os países visitados notaram isso. E isso é normal. Em seu discurso, diríamos que ancoramos e revelamos a inteligência da luz, mas através de cada um de vocês. Muitas vezes sem sequer ter consciência disso. Mas você só pode notar que há um antes da nossa passagem e um depois da nossa passagem. Eu acho que falei muitas coisas em Quebec, disse muito em alguns lugares e ABA também, e em Portugal, é a influência transatlântica, desde Quebec até aqui, para que o farol da humanidade, Quebec, infunda esta luz pura por toda a Europa, da qual Portugal é a porta de entrada. Existe um vórtice não muito longe daqui, que é o nosso retransmissor. E também, vocês sabem muito bem que aqui, ao redor de onde estamos, não muito longe, há o que vocês chamam de bases extraterrestres, não muito longe daqui. Tudo isto faz parte, e eu recordo, de algo que foi escrito. E nós, como você, nós certificamos de que tudo aconteça de acordo com o que foi escrito. Portanto, sim, de fato, para os indivíduos, é claro, mas para o próprio país há imensas transformações.
Veja os momentos em que fomos, na Confederação Intergaláctica, para posar através ABA, em Quebec. Foi na mesma semana que foram aprovadas as leis que consideram os cetáceos como indivíduos, e não mais como animais, e que as portas do Quebec se abriram para os francofones, os de língua francesa. E a luz de Quebec entra na Europa através de Portugal, e em breve chegará ao norte da Europa, na Bélgica, antes de continuar a ação no Maghreb. O Maghreb ou Maghreb é a região noroeste da África, e regressar a Quebec, e depois viajar pela América Latina e, finalmente, pelos continentes asiático e australiano. Tudo isso foi escrito, a Aba sabe disso, é por isso que ele não pode decidir nada, e ele apenas segue o que foi escrito. Você vai perguntar a ele, e você vai ver que para ele é muito fácil. A partir do momento em que já não tem que escolher, que decidir, mas simplesmente seguir a inteligência da luz, a sua vida se torna muito simples. Então, sim, você observou perfeitamente. Além disso, vocês estão durante o equinócio, portanto as energias particulares que tornam possível estabelecer a verdade e revelá-la, não só aqui para os participantes, mesmo sendo numerosos, mas eu repito para todo o país. Em breve você verá neste país, através daquilo que acredito que chamam eleições, mudanças sociais importantes estarão ocorrendo. Então, não imagine que é a influência de Arba que faz isso, mas é a influência de todos nós, vocês que estão aí, vocês que estão ouvindo ao vivo. Tudo isto é uma lógica implacável. Tudo foi escrito. Até eu lhe entreguei parte da suíte, se houver em relação a diferentes países. Alguma coisa a dizer sobre isso? Podemos perguntar para nossa organizadora, o que ela pensa sobre isso. Irmã. Faz sentido o que ela sente, e ela tem a oportunidade de compartilhar com Jean-Luc. Mas ela ainda gostaria de perguntar um pouco mais sobre as águas que ontem nós cruzamos. Porque eu sinto que algo aconteceu, para me contar sobre isso também. E? Ela está me perguntando alguma coisa. Risos. Irmã. Ontem, a seu pedido, fomos dar um passeio na água, um cruzeiro. Sim, você sabe como a água é importante. Irmã. Sim, exatamente por essa razão, gostaríamos de saber se você pode lançar alguma luz sobre o que fizemos ontem. Você entrou na água e o fogo pôde se desdobrar, o fogo pôde se manifestar. Você sentiu isso em seu corpo, em sua consciência, mas todo o país português também o sentirá muito rapidamente. Você semeou a água debaixo do rio, do lago e de todos os países onde a água se move, sempre haverá água em algum lugar. Seja uma piscina, o mar, um lago ou um rio. É para transportar, se assim posso dizer, a informação do código-fonte das grandes mães, as avós, entregue por Faame, para que a propagação das boas novas possa percorrer o mundo. É assim que as coisas são. Eu já consigo imaginar os nossos amigos belgas conseguirem encontrar uma piscina ou uma banheira. Risos. Eu vejo os organizadores pensando se vão comprar uma banheira ou uma piscina. Risos. Mas bem, eu acho que neste país, vai estar tão molhado pela água de cima que não vamos precisar de uma piscina ou de uma banheira. O solo estará suficientemente molhado. E não vou dizer mais nada, mas você vai ver. Tudo isso não é nossa ação, é a ação da inteligência da luz, já que tudo foi escrito. Todos os organizadores, independentemente do país, estão cientes disso. Essa é a magia da luz, a magia do ágape. Vá lá, vamos continuar. Irmã, posso fazer uma sugestão? Sim. Irmã, podemos parar um pouco e continuar depois? Com grande prazer. Irmã, obrigada. Isto nos permitirá aumentar o voltímetro de calor durante este tempo. Risos. Para ajustar alguns elementos de resistência. Vejo vocês mais tarde. Quanto tempo para aqueles que estão ouvindo? Irmã, 15 a 20 minutos. Assim, 15 a 20 minutos significa 30 minutos para os portugueses. Risos. Na Espanha, isso significa 1 hora. Risos.
Em França, isso significa 5 minutos. Risos. Irmã, eles têm 30 minutos, então, digamos, entre 15 minutos e 30 minutos. Até logo. Blog, Apoteose Live. Transcrição do áudio, Equipe Ágape. Tradução, Francisca dos Reis.